Quando um policial entrou em um lago congelado para salvar um cachorro que estava morrendo, ele acreditou que fosse apenas mais um resgate. Mas no momento em que segurou o animal nos braços, algo fez seu sangue gelar mais do que a água. Ele se lembrou daquele olhar. Como aquele cachorro poderia reconhecer alguém que não via há anos? E o que aconteceu depois que ele confiou esse animal às mãos erradas no passado? O estalo veio antes do latido. Um som seco, curto, como um aviso que chegou tarde demais. O policial freou a viatura no acostamento coberto de neve e saiu antes mesmo do motor esfriar. O lago à frente não deveria existir, pelo menos não daquele jeito. O inverno tinha sido cruel, mas o gelo ainda era fino demais perto das margens. E no meio dele, algo se movia. "Ei, calma", murmurou, mais para si do que para quem quer que estivesse ali. O cachorro lutava para manter a cabeça fora da água. As patas batiam no gelo quebradiço, escorregavam, afundavam de novo. Não era um filhote. Era grande, ossudo, cansado. Cada movimento parecia custar mais do que o anterior. O policial deu um passo. O gelo rangeu. Outro. O vento cortava o rosto, mas o frio verdadeiro vinha de dentro. Aquela cena apertava algo no peito dele que não fazia sentido para um simples resgate. Já tinha visto acidentes piores. Já tinha puxado gente de dentro de carros retorcidos. Ainda assim, ali, parado diante daquele lago, sentia as mãos tremerem. O latido saiu fraco, quase um pedido. "Aguenta, só mais um pouco", disse, arrastando-se de joelhos para distribuir o peso. O gelo cedeu alguns centímetros. Água subiu pelas mangas do uniforme. Um choque brutal. O corpo gritou para ele recuar, mas a mente não deixou. Havia algo naquele cachorro, no jeito como ele olhava, como não tentava fugir, apenas esperava, que o puxava para frente. Por um segundo, uma imagem atravessou sua cabeça sem pedir licença. Um filhote encolhido dentro de uma caixa de papelão anos atrás. Olhos grandes, confiança cega. A promessa feita a alguém que jurou cuidar. Ele afastou o pensamento. Agora não. Vem comigo", sussurrou estendendo a mão. O cachorro tentou avançar, mas as patas falharam. A cabeça afundou por um instante longo demais. O coração do policial disparou. Se o gelo cedesse de vez, os dois desapareceriam ali. Ainda assim, ele avançou mais um palmo, porque mesmo sem entender porquê, tinha a sensação incômoda de que não estava salvando um desconhecido e que, se falhasse ali, perderia algo que já havia deixado escapar uma vez. O gelo voltou a ranger sob o peso do seu corpo, e com aquele som seco e insistente, o passado deixou de ser apenas uma lembrança. Não era a primeira vez que aquele policial se via diante de uma situação que não existia em manual algum. Anos antes, quando ainda usava um uniforme novo demais e carregava mais idealismo do que experiência, atendeu a um chamado que parecia simples: denúncia de abandono nos fundos de uma casa antiga, perto da linha do trem. A caixa de papelão estava encharcada. Dentro dela, um filhote tremia, coberto de pulgas, com as costelas já marcando a pele fina demais. Quando o policial se abaixou, o cachorro não rosnou, não tentou morder. Apenas levantou a cabeça com esforço e abanou o rabo, como se já o conhecesse. Aquele gesto simples foi o primeiro erro. Ele levou o filhote para a delegacia, improvisou uma cama com um casaco velho e passou a noite acordando de hora em hora para ver se o animal ainda respirava. No dia seguinte, alimentou-o com o que pôde. Nos dias seguintes, levou-o para casa só até encontrar alguém responsável. Foi assim que começou. O cachorro cresceu rápido, forte, inteligente, leal demais para alguém que tinha conhecido a crueldade tão cedo. Seguia o policial pela casa, deitava aos seus pés quando ele chegava cansado do trabalho e parecia entender quando o silêncio era mais necessário do que palavras. Mas ele era policial. Plantões longos, mudanças de turno. A vida não permitia espaço para apego. Era o que ele dizia a si mesmo. Quando o homem apareceu pedindo pelo cachorro, tudo pareceu certo demais. Ele se apresentou educado, contou histórias ensaiadas sobre como sempre teve cães, como o quintal era grande, como queria dar uma chance a um animal que ninguém quisera. Disse que preferia filhotes, mas que aquele cachorro
Tinha algo especial. Pediu com insistência. Voltou mais de uma vez. Levou ração, fotos da casa, promessas. Ele vai ser muito amado, disse com um sorriso que o policial quis acreditar. No dia da entrega, o cachorro estranhou. Não saiu correndo. Ficou parado, olhando para trás, sentado ao lado da perna do policial como se estivesse esperando que alguém dissesse que aquilo era só um teste. É só por hoje, mentiu ele, passando a mão pela cabeça do animal. Nunca mais se viram. Com o tempo, o trabalho engoliu a lembrança. Casos se acumularam. Outras vidas cruzaram o caminho dele. Ainda assim, às vezes, em noites silenciosas demais, aquela decisão voltava como um incômodo difícil de nomear. Um erro sem provas. Uma escolha feita com boa intenção e sem controle sobre o que viria depois. Agora, no presente, ajoelhado sobre um lago congelado, ele sentia o mesmo peso no peito. O cachorro à sua frente respirava com dificuldade. A pelagem estava rala em alguns pontos, suja em outros. Havia marcas antigas na pele, cicatrizes que não combinavam com uma vida cuidada. Quando ele estendeu a mão novamente, o animal não recuou. Aproximou-se com esforço, como se reconhecesse aquele gesto. "Calma, eu tô aqui", disse, com a voz falhando pela primeira vez. O olhar do cachorro prendeu o dele. Não era pânico, era algo mais profundo, um tipo de espera cansada. O policial engoliu em seco. A memória voltou com mais força. O jeito específico de inclinar a cabeça quando escutava o próprio nome. A cicatriz pequena perto da orelha, resultado de uma brincadeira desajeitada quando ainda era filhote. O mesmo movimento lento do rabo, como quem não desperdiça energia. "Não", sussurrou, sem perceber que falava em voz alta. O gelo estalou de novo, trazendo-o de volta ao presente. Ele precisava agir. Com cuidado extremo, conseguiu puxar o cachorro para perto do corpo, apoiando-o sobre a parte menos frágil do gelo. O animal gemeu baixo, mas não resistiu. Deixou-se levar. Quando finalmente alcançaram a margem, o policial caiu de lado, ofegante, sentindo a água congelada escorrer pelas roupas. Abraçou o cachorro instintivamente, usando o próprio corpo para protegê-lo do vento. Foi então que viu a cicatriz, exatamente onde lembrava. O mundo pareceu parar por um segundo longo demais. Não era coincidência, não podia ser. Ainda assim, tudo se encaixava com uma precisão cruel. O tempo, o tamanho, as marcas, o olhar. "É você", disse com a voz quase inexistente. O cachorro respondeu encostando o focinho frio na mão dele. Um gesto simples, familiar demais. Ajoelhado na neve, o policial sentiu algo que não sentia havia anos. Culpa. Não a culpa barulhenta dos erros evidentes, mas a silenciosa, que cresce dentro de decisões tomadas, acreditando estar fazendo o certo. Ele havia salvado aquele cão uma vez e o entregado, de boa fé, exatamente para quem não merecia. Ainda não sabia como nem porquê, mas uma certeza se impunha, pesada demais para ignorar. Aquele lago congelado não era um acaso. Era apenas o lugar onde a história tinha voltado a encontrá-lo. Ele se levantou com esforço, sentindo as pernas tremerem. O caminho até a viatura pareceu longo demais. O policial caminhava com cuidado, o cachorro apoiado contra o peito, envolto no casaco térmico. O animal respirava com dificuldade, cada expiração curta e irregular. O frio já não era o maior inimigo ali. Havia algo mais profundo se formando, uma inquietação que não vinha do inverno, mas do que começava a fazer sentido. Ele colocou o cachorro no banco traseiro, ligou o aquecedor no máximo e ficou alguns segundos parado, com as mãos apoiadas no volante. O silêncio dentro da viatura era pesado, do tipo que antecede decisões sem retorno. "Quem fez isso com você?", murmurou. O cachorro levantou levemente a cabeça ao ouvir a voz dele, como se reconhecesse não apenas o som, mas a intenção. Não havia medo ali, havia cansaço, um cansaço antigo. No hospital veterinário de plantão, a avaliação foi rápida e preocupante. Hipotermia, desnutrição, sinais claros de negligência prolongada. O veterinário lançou um olhar sério para o policial antes mesmo de terminar a ficha. "Esse cão não se perdeu recentemente", disse.
Ele vem sofrendo há muito tempo. A frase ecoou mais forte do que deveria. Enquanto o cachorro era levado para aquecimento e exames, o policial ficou no corredor andando de um lado para o outro. Cada detalhe que surgia reforçava algo que ele já temia confirmar. Quando pediu para ver o registro antigo da adoção, um pedido que fez parecer casual, mas que não era, o nome apareceu na tela. O mesmo, o homem que havia implorado anos atrás. O policial sentiu o estômago revirar. Não era coincidência. Nunca foi. Aquela pessoa tinha passado por entrevistas, tinha respondido perguntas, tinha prometido cuidados básicos. Tudo parecia dentro da lei, dentro do aceitável, mas algo não batia. Usando o acesso que conhecia bem, ele cruzou o registro de adoção original com o histórico de chamadas do sistema. O que encontrou foi uma sequência de negligência invisível. Diversas denúncias anônimas de vizinhos sobre choros e latidos persistentes ao longo dos anos, todas arquivadas por falta de provas ou consideradas ocorrências de baixo risco. O nome era o mesmo, mas o padrão agora era inegável. Não eram acidentes isolados, eram os vestígios de um ciclo de abandono que o sistema e o próprio policial, anos atrás, falharam em enxergar. Ele adotava cães jovens, exibia, postava fotos, recebia elogios. Quando cresciam, desapareciam do radar. Alguns fugiam, outros eram doados novamente. Nenhum acompanhamento, nenhuma verificação real. O policial fechou os olhos por um instante. Meu Deus, sussurrou. Se aquilo fosse verdade, o cachorro no aquecimento não era exceção, era sobrevivente. E o lago congelado não tinha sido um acidente. A pergunta que martelava agora era pior do que qualquer resposta. Quantos outros não tiveram a mesma chance? Quando o veterinário voltou com os primeiros resultados, o olhar dele confirmou o que o policial já sentia. Ele aguenta, disse. Mas alguém vai ter que responder por isso. O policial assentiu, sentindo o peso da responsabilidade se firmar, pesado e definitivo. Ele tinha salvado aquele cão 2 vezes. Agora entendia que não bastaria mantê-lo vivo. Se quisesse impedir que aquilo se repetisse, teria que ir até onde evitara antes. E desta vez, não para resgatar, mas para encarar quem deixou aquilo acontecer. Horas depois, o quintal estava silencioso demais. O policial parou a viatura em frente à casa registrada no sistema, a mesma de anos atrás. O endereço era familiar de um jeito incômodo. Nada parecia fora do lugar à primeira vista. Portão fechado, pintura descascada, cortinas sempre cerradas. Ainda assim, havia algo ali que incomodava. Não era abandono causado pelo tempo, era abandono por escolha. Ele saiu da viatura, mandado em mãos. O cheiro veio antes da visão, um misto de mofo, fezes antigas e ração azeda. O quintal era grande, como o homem havia prometido anos antes. Grande e vazio. No canto, uma corrente enferrujada presa a um poste, a tigela rachada. Um abrigo improvisado, mal protegido da chuva. Nenhuma sombra adequada. Nenhum sinal de cuidado recente. Ali não havia espaço para um cachorro viver, apenas para sobreviver. O policial respirou fundo, tentando manter a voz firme enquanto registrava tudo. Cada detalhe era uma confirmação silenciosa da suspeita que vinha crescendo desde o lago congelado. O lugar contava uma história que ninguém quis ouvir enquanto ainda havia algo fofo para mostrar. Dentro da casa, o padrão se repetia. Fotos emolduradas na parede, todas iguais, mudando apenas o rosto do cachorro. Sempre filhotes, sempre sorridentes, sempre nos primeiros meses. Nenhuma imagem de um animal adulto, nenhuma. O computador estava ligado, ele pediu perícia, mas começou ali mesmo. Arquivos organizados demais, pastas nomeadas por datas, postagens antigas em redes sociais. Novo companheiro, amor incondicional, resgatado com carinho. Os comentários elogiavam, compartilhavam, aplaudiam. Meses depois, silêncio. Em mensagens privadas, o padrão ficava mais claro e mais perturbador. Conversas com pessoas oferecendo filhotes, trocas, doações temporárias. Quando os cães cresciam, o interesse desaparecia. As perguntas também. Ele não via cães, murmurou o policial. Via fases.
O dono chegou em casa no meio da investigação. Surpreso, mas não assustado. Irritado. Ofendido. Isso é exagero, disse, cruzando os braços. Eles tinham comida, água. Não batia em nenhum. O policial não levantou a voz. Não precisou. O senhor deixou um animal morrer no frio, respondeu. O mesmo animal que eu resgatei anos atrás e confiei ao senhor. O homem hesitou por um segundo. Só um. O suficiente. Ele ficou grande demais, disse, como se explicasse algo óbvio. Não era mais o mesmo. Cães mudam. A frase caiu pesada no ar. Ali, o policial entendeu tudo. Não havia arrependimento, nem raiva, apenas indiferença. Para aquele homem, o cachorro tinha valor enquanto despertava algo, admiração, atenção, elogios. Quando isso acabou, o animal deixou de existir emocionalmente. Ele passou anos acorrentado ali fora, continuou o policial. Sol, chuva, frio. Até não servir mais nem para isso. O homem deu de ombros. Era só um cachorro. A algema fez barulho ao se fechar. Não foi um momento explosivo. Não houve gritos. Apenas um fim inevitável para algo que nunca deveria ter começado. As acusações vieram em seguida. Maus tratos, negligência, abandono reiterado. Outros casos começaram a surgir conforme a investigação avançava. Pessoas se apresentaram, histórias parecidas, filhotes levados, adultos descartados. O cachorro do lago não era o primeiro, foi apenas o último que sobreviveu. De volta ao hospital veterinário, o policial entrou no quarto silenciosamente. O cachorro estava deitado, envolto em cobertores, com um soro pingando devagar. Ao ouvir os passos, abriu os olhos e abanou o rabo com dificuldade. Acabou, disse o policial ajoelhando-se ao lado dele. Ninguém mais vai te deixar para trás. O cachorro encostou a cabeça na perna dele, como fizera anos atrás, quando ainda era pequeno demais para entender promessas. Não havia cobrança naquele gesto, apenas aceitação. O policial sentiu o peso da culpa diminuir, não desaparecer, mas finalmente encontrar um destino. Ele não podia mudar o passado, mas podia escolher o que faria a partir dali. E ao se levantar para sair do quarto, soube que aquela escolha já estava feita. Meses depois, a primavera chegou devagar, quase com cuidado. O quintal da casa do policial ainda não era perfeito, mas tinha algo que nunca existira no outro lugar: silêncio sem abandono. O cachorro caminhava pelo gramado com passos ainda cautelosos, como quem reaprende o chão sob as próprias patas. O pelo começava a ganhar brilho de novo. As costelas já não se destacavam tanto. O frio havia ficado para trás. O policial observava da varanda, café esquecido na mão. Não houve cerimônia, nem promessas em voz alta. Apenas uma decisão tomada no tempo certo. Desta vez, ele não entregaria aquele cachorro a ninguém, não por desconfiança, mas porque algumas responsabilidades não se devolvem. À noite, o cachorro dormia dentro de casa. Nos primeiros dias, acordava assustado sempre que o vento batia nas janelas. O policial levantava, sentava ao lado dele no chão e esperava o tremor passar. Não dizia nada, não precisava. A presença bastava. Os processos seguiram seu curso. Outros nomes surgiram. Outras histórias vieram à tona. Nada disso apagava o que havia sido feito, mas impedia que continuasse acontecendo. Para o policial, aquilo também fazia parte do resgate. Certa manhã, ao prender a coleira para uma caminhada, ele percebeu algo simples e poderoso. O cachorro não hesitava mais ao sair pelo portão. Não olhava para trás. Não esperava permissão. Caminhava ao lado dele, confiante. "Vamos", disse o policial com um meio sorriso. O lago, agora sem gelo, refletia o céu claro. Eles passaram por ali sem parar. Não era mais um lugar de perigo. Era apenas água. O passado não tinha sido apagado. As cicatrizes ainda existiam, no corpo do cachorro, na consciência do homem, mas já não doíam da mesma forma. Algumas histórias não pedem finais grandiosos. Pedem apenas que alguém fique, e desta vez, ele ficou. Agora, imagine um homem desabando sozinho num escritório vazio, sem ninguém por perto, e a única criatura que percebe o perigo é um vira-lata esquecido no portão, aquele que quase nunca recebeu carinho. Mas então ele faz o impensável, corre atrás da ambulância com as patas no limite e o coração desesperado,
como se pudesse arrancar o dono da morte. Por que um cachorro abandonado emocionalmente arriscaria a própria vida por alguém que nunca teve tempo para ele? Quem é a pessoa misteriosa que surge no hospital e faz o cão tremer de raiva? E o que acontece quando, pela segunda vez, o coração dele começa a parar? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!